Boa noite, pessoas. O Sandro estava sem som e sem imagem porque ainda não tinha começado, Sandro. Agora você me conta como é que tá por aí todo mundo. Me diz se estão ouvindo, se tá tudo certo. Vocês, por um momento, não pegaram a Giovana gritando. Denise, hoje iria sem. Acabei de falar, antes de começar, falei para o Raul que tínhamos um público espetacular em Pirassununga hoje. A Denise, atenção. Oi, Dato. Hoje estou em Pirassununga assistindo ao webinar acompanhado de 5 senhoras aposentadas que estão adorando aprender mais sobre economia e investimentos com a Helena. Tem a Rosimeire, minha mãe. Minha mãe não é minha mãe, é mãe da Denise. E as amigas dela, Sueli, Terezinha, Helena e Rita. Estão mandando um boa noite para a comunidade. Ah, que maravilha! A Denise traz direto da Lexington, em Nova York, dos escritórios da Bloomberg pelo mundo, a turma de Pirassununga para participar do TV Eleven. Muito legal, muito obrigado a todos. É... Tudo bem, todo mundo? Gente, o... quando saiu o convite com a história da semana do impeachment, assim, era quase para ser uma piada, entendeu? Porque já teve tanta semana do impeachment aqui que ninguém sabe mais quando é que cai, se ela cai, quando é que ela vai, quanto vota. É o que eu falei no podcast de ontem. 59 votos, sabe o que ia mudar? Nada. E muito pouco altera mesmo. A gente tem um movimento político muito mais importante nesse momento, que é essa discussão orçamentária. Né? Acho que a preocupação do mercado está alinhando um pouco embora o Ibovespa hoje desminta isso um pouco, mas como vocês já sabem, eu não tenho problema com morder a língua. Mas falando com gente de mercado, essa história que a gente chamou até recentemente de renegociação da dívida dos estados, acaba fazendo com que o Temer e a equipe econômica não deem clareza do quão forte ou do quão convictos ou do quão prontos eles estão para trazer um quadro de diligência fiscal e de controle das contas públicas. Vamos lá. Como vocês sabem, o governo não tem outra fonte de recurso que não sejam os impostos. Uma economia que anda mais lenta arrecada menos. O governo gasta mais, não fecha a conta. Não fecha a conta, devolve a conta para a sociedade, que vai ter que pagar imposto, mais imposto sobre menor atividade. Se já está difícil desenvolver, investir, gerar emprego, imagine com uma conta aumentando com um déficit pior. Não é simples essa tarefa e essa sinalização é perigosa, principalmente se a gente considerar o excesso de otimismo que vem sendo demonstrado pelo mercado. Enquanto a gente está falando, eu estou olhando para o gráfico da Bloomberg, que fala hoje 55 das 59 companhias integrantes do índice Bovespa fecharam em alta. Em baixa, só Smiles, que teve uma alta grande recente, Marfrig, Cosan e Cirela, mas ainda que Marfrig, Cosan e Cirela em baixas, em quedas muito sutis. A gente tem desde 26 de junho uma sequência muito importante de alta, desde que a Bolsa saiu dos 49 mil pontos para cerca de 58, é quase 20% em 60 dias. Para uma economia que não mudou, que não alterou a sua realidade, na qual as companhias integrantes do Ibovespa estão inseridas, chega um momento em que a expectativa tem que se transformar em realidade ou ela vira frustração. E se ela vira frustração, ela pode se transformar em realização, ou seja, a venda, todo mundo que está comprando, apostando nesse futuro tão lindo, pode acabar se assustando e saindo com alguma velocidade. Não acho, mais uma vez, que a gente esteja próximo de uma venda massiva, de um tombo muito forte do Ibovespa. Acho que a realidade e os patamares mudaram, mas tenho afirmado que eu que falei
Caiu, o Rafael falou que caiu aí? Alguém me diz como é que tá? Não, não caiu, acho que foi só o Rafael que caiu, então. É, o... Perdi o raciocínio. Desculpem, eu estava falando enfim. Eu passei muito tempo falando para vocês aqui que eu entendia que a realidade do Ibovespa por fundamentos econômicos estava entre 47 e 53 mil pontos. Há algum tempo, eu movi essa banda considerando a nova equipe econômica, considerando a depreciação ou a queda da cotação do dólar, a apreciação do real frente ao dólar, um quadro de descompressão inflacionária importante, e movi essa barra, deixando ainda 6 mil pontos para oscilação entre 52 e 58. Fechamento de hoje a 58.200 é o limite do que me parece razoável. Se a gente pegar o Ibovespa dolarizado, ou seja, pegar ele em pontos e dividir ele pela cotação do dólar, os números ficam ainda mais assustadores se a gente fizer uma análise histórica. Então, a gente pode estar muito próximo de uma correção, mas assim, está todo mundo falando agora vai corrigir, vai corrigir, vai corrigir, e não corrige. O gatilho será, certamente, o quadro fiscal, e todos apostam as fichas em que, logo após a confirmação do Michel Temer como presidente, eles endureçam, eles pesem demais a mão nas medidas econômicas. Eu não sei se vão pesar tanto a mão assim, porque a gente precisa lembrar que o Congresso que está lá é o mesmo Congresso que avalizou a sacanagem generalizada, e me desculpem as palavras lá em Pirassununga, que avalizou tudo que trouxe esse desequilíbrio tão duro e tão profundo das finanças públicas e, por consequência, o efeito disso na economia brasileira. É difícil entender que o mesmo Congresso, em ano de eleição, uma eleição diferente, com menos dinheiro, porque a fiscalização sobre a origem do dinheiro está maior, que isso vai acontecer. Então, gente, a responsabilidade sobre falar ou encontrar caminhos de investimento é muito grande. A gente mudou um pouco a nossa posição em relação à renda fixa, trouxe os assinantes da carteira Eleva receberam uma mudança na tática sugerida por nós, comprando um pouco mais de risco, considerando um cenário mais alongado para que se baixe, se comece a baixar as taxas de juros. Nós, agora sai o relatório de conjuntura nosso, que sai todo dia 15, vem para o ar na segunda-feira, levando a nossa percepção de câmbio com as alterações de todas essas medidas econômicas, de tudo, não medidas, mas os movimentos da equipe econômica e tudo que se espera para a macroeconomia, para câmbio, para juros, para o próximo período aí até o final do ano. Agora, não é simples. E aí a gente começa a olhar para a temporada de divulgação e ver, aliás, como vocês já sabem, isso aqui não é para ser um monólogo, então quer dizer, é um monólogo que só eu falo, vocês escrevem, mas a ideia é que a gente interaja em um excelente nível. Hoje foi dia de bastante discussão de resultados aqui. A temporada de divulgação é por si só um período de samba do crioulo doido no time de análise aqui, mas se vocês quiserem ir perguntando, fiquem super à vontade, eu estou dando contexto para dizer que vamos olhar para o que acabou de ir para o ar, por exemplo, que é Gerdau. É a primeira vez que a gente precifica Gerdau. A siderurgia e metalurgia vem muito volátil, é muito difícil de precificar por conta, principalmente dos casos de CSN de Uzi Minas. Gerdau tem uma característica diferente em relação à exposição das outras duas e nos parece uma escolha mais constante, não à toa, como os fundamentos dela são mais claros, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, eu só estou dizendo que eles são mais claros,
a gente trouxe essa análise. Agora, a Gerdau é um papel, tem um peso de macroeconomia importante. A gente mostra ali que um posicionamento de margem no mercado nacional que pode trazer efeito positivo para os papéis, desde que a economia se recupere. Os papéis de Gerdau valorizaram só em 2016 94%. Tem espaço? Bom, todos os nossos assinantes do minha carteira vão entender a nossa visão. Mas a exposição a risco existe principalmente naquelas companhias muito conectadas à influência macroeconômica. Aí hoje teve CSU Card System. EBITDA recorde. 24 milhões para o trimestre. Resultado consistente em cima de resultado consistente. A gente olhou para essa companhia, eu olho para a CSU, conheço a CSU há muitos anos, mas a Eleven, desde o dia que nasceu, o CSU foi o case de apresentação, quando a gente recomendou o investimento, quando a gente recomendou o investimento, os papéis estavam na casa de R$ 2,50 aproximadamente, hoje elas em um recorde de movimentação, talvez hoje o volume negociado CSU hoje tenha sido o maior volume da história da companhia, ela rompeu de maneira consistente os R$ 5. Uma companhia muito sólida, que se defendeu da dependência ou de macro ou de commodity. E aí acabou entregando resultados muito consistentes com um endividamento muito importante, ou não endividamento, uma realidade de estrutura de capital muito leve. Em um momento de crédito restrito e de crédito caro, a dívida leve, a dívida baixa, a relação de dívida frente ao caixa faz muita diferença em um negócio que tem muita proteção. Então, CSU reportou resultados super consistentes, aí segue em super call de compra e também os nossos assinantes conhecem todos os detalhes da tese e receberam a análise minutos depois do encerramento da teleconferência de resultados, que também aconteceu quase no mesmo horário de CSU, a teleconferência de resultados de Ânima, que o mercado, na nossa leitura, sem raciocinar, derreteu os papéis e fez com que os papéis de Ânima caíssem 6%, olhando para uma companhia que fez 2 aquisições que estão em processo de integração, que está num ciclo muito grande de reestruturação dos seus modelos por conta da repactuação do financiamento estudantil, e tudo isso dentro do plano amplamente divulgado e do projeto de médio e longo prazo da Ânima. Foi incrível, porque as nossas projeções levavam em consideração um resultado líquido de 12,6% e ele veio de 12,7%. Então, para mim, é só um motivo de orgulho desse time que faz um trabalho brilhante aqui, mas que, acima de tudo, tem o pé no chão. Enxerga profundamente a realidade das companhias e isso faz com que o risco seja muito controlado para vocês que olham para as nossas recomendações de investimento e aplicam aí os seus recursos, ou como diria meu pai, os seus dinheiros em cima do que nós chamamos de oportunidade de investimento. Então, tanto Ânima como CSU, por caminhos diferentes, calls muito consistentes de compra, e a janela de oportunidade aberta em Ânima, em um momento em que a ação cai 6% em um dia, fica ainda mais evidente. Eu fico muito satisfeito ao receber, como aconteceu hoje, após o encerramento do pregão, eu recebi pelo WhatsApp um contato de um assinante nosso carteira que me disse assim: Dato, com a queda de Ânima, amanhã eu reforço a minha posição. Isso significa que a gente está conseguindo transmitir o recado. Isso significa que, ao invés de dizer para vocês o que fazer, a missão da Eleven, que é tutelar vocês, que é caminhar de mão dada com todos vocês e dizer os porquês e não o quê, está surtindo efeito. A compreensão de fundamento, a compreensão de investimento de valor e de ciclo de longo prazo
refletido em comportamentos como esse. Fiquei super feliz ao receber essa mensagem e respondi que, obviamente, era hora de reforçar a posição, como a gente bem ressaltou na nossa análise do dia. Não deveria existir políticos, nada sabem tecnicamente, apenas política verbal e gastar dinheiro arrecadado. Após a eleição, temos aumento de impostos, com certeza. Com certeza, não sei se com certeza, mas assim, a gente precisa mexer na arrecadação muito rápido. E achar que isso não é necessário também é míope. Ou achar que precisar mexer na arrecadação nesse momento é culpa só dos políticos, também é um jeito limitado de olhar. Olha o tamanho do envolvimento da iniciativa privada com a balbúrdia pública. Ali tem empresários, mas diversos empresários. E não só empresários que operavam, empresários que fundaram companhias, fizeram impérios a partir da exploração do dinheiro público. Então você tem um comportamento político, mas você tem um comportamento privado. É simbiótica a relação do público com o privado quando você tem tamanho desvio de conduta. Então não é só os políticos. Acabei de dizer que o Congresso não mudou. E, quiçá, a gente mude ele na próxima eleição. A gente possa ver uma alteração substancial na política, como a gente está vendo no judiciário. Como a gente está vendo nessa nova geração de promotores, de juízes, e que trabalham efetivamente por convicção, atuam em uma profissão que escolhem para exercer o que ela tem de princípio e não de subverter o modelo em prol de um resultado específico ou de benefício próprio. Aí sim, mas assim, culpar... Eu odeio política, todo mundo sabe, eu falo aqui o tempo inteiro e aliás, com o filtro que eu tenho na minha boca, eu não podia orbitar no universo político nunca. Mas culpar só os políticos é tirar o corpo, tirar da gente a responsabilidade de fazer a nossa parte. Denise, vou passar uma pergunta. Estamos, então, com a impressão de que as mudanças na economia não estão sendo tão fortes como todo mundo achava. Tem esse exemplo que você disse da renegociação da dívida que ficou aquém do esperado. E dizem também que o governo já espera um déficit maior do orçamento. Essa percepção está correta? Pode fazer uma reflexão sobre o que é realista em termos de um plano econômico para o Brasil daqui para frente, o que deve melhorar de verdade na nossa vida? Turma, eu acho que, assim, não tem plano econômico. A gente acostumou com o plano econômico quando o plano econômico era cortar 3 zeros da moeda. A inflação era tão grande, na época que o Raul não era nem nascido ainda, a inflação era tão grande que eu me lembro de acordar de manhã e ver na televisão, que ela tinha que girar para trocar de canal, que a moeda, o governo tinha cortado 3 zeros da moeda. Aquilo era plano econômico. O plano Collor, plano Bresser, Sarney, plano Cruzado, Cruzeiro Real, sei lá, tantos nomes que a gente viu aí na década de 80, principalmente. Não é plano econômico. O que precisa é responsabilidade na gestão da conta pública. Se houver a responsabilidade, a gente volta a atrair investimento internacional. O Brasil tem 2 problemas muito sérios, que são as 2 grandes oportunidades de mudança de patamar de nações na história do capitalismo, principalmente. Ou por investimento em infraestrutura ou em educação. O Brasil precisa dos 2. A China é um exemplo de que cresceu e desenvolveu por infraestrutura e a Coreia do Sul por educação. A gente tem essas 2 frentes, mas quando o investimento passar a ser investimento de fato. Fazer o que o Meirelles e a sua turma está dizendo que fez é importante. E conseguir colocar isso em prática já vai fazer muita diferença na realidade. Controlar a inflação, ou seja, o déficit público, parar com essa gastança desmedida, ajuda a controlar a inflação. Controlar a inflação deixa tudo mais barato lá no supermercado, lá na ponta. A inflação faz os preços oscilarem muito, e quando oscila muito, a gente perde a referência do que é caro e do que é barato. Eu tenho dado o exemplo aqui do leite, que a cadeia do leite lá no Rio Grande do Sul, a gente viu em um estudo, em uma análise que a gente fez, incrível. No último IPCA 15, um dos responsáveis pela subida da inflação foi o leite longa-vida. E aí, nesse estudo que a gente estava fazendo, curiosamente, no mesmo momento, a gente viu que
os grandes fabricantes do leite UHT, o leite de caixinha, aquele que todo mundo compra no supermercado, viram uma oportunidade com a inflação de aumentar a margem. Então, o leite UHT, que custava R$ 1,99 no mercado, passou a custar R$ 2,49 e todo mundo comprar. R$ 2,99 e todo mundo comprar. R$ 3,49 e todo mundo continuou comprando. R$ 3,99 e todo mundo continuou comprando. E sabe o que aconteceu? Os produtores de queijo passaram a fechar as fábricas e dar férias coletivas para vender só o leite para os fabricantes de leite UHT. Porque esses caras estavam pagando tão caro, porque o consumidor estava pagando tão caro, que o consumidor perdeu a noção de preço. Bateu no teto e está voltando. Então, controlar a inflação, e aí as medidas da equipe econômica propostas estão corretas, ou pelo menos que ele se propõe a fazer, já muda toda a percepção e muda a realidade de dia a dia das pessoas, e aí você reequilibra a economia e muda toda a dinâmica da realidade. Sandro, GGBR, ou seja, Gerdau SA ou Gerdau Metalúrgica, tem muita diferença? Parece-me que há um desconto entre elas. Na minha leitura, é quase a mesma coisa que falar que Itaúsa é descontada em relação a Itaú. As companhias são diferentes, as realidades são diferentes. Uma tem pulverização de risco, outra tem concentração, uma tem maior exposição em detrimento da pulverização de risco, tem mais exposição em setores adversos, outra mais a realidade sob controle. Fazer uma comparação linear, porque as duas são Gerdau, te convido a ler a nossa análise publicada sobre a holding do Itaú, sobre Itaúsa, e você vai entender que esse raciocínio vale, na minha leitura, para Gerdau e Gerdau Metalúrgica também. Como desanimou, falando sobre Ânima, hoje o mercado desanimou, sorte de quem entendeu o timing. Ivanésio, minha maior preocupação hoje é o déficit público, o governo está tomando medidas que aumentam esse déficit, chamo isso de política não me engana que eu gosto, se não houver uma redução nos gastos, você está correto, é o que a gente acabou de abordar. João, está na hora de comprar Ânima, agora o pregão está fechado, mas assim, se estivesse aberto era hora de comprar com certeza, acorda cedo amanhã, deixa o terminal ligado, e assim, é uma das nossas grandes convicções, a gente estressou demais o cenário, mas demais o cenário, e tem bastante espaço. Me perdoa, João, se por um lado isso é bom sob a ótica do negócio, eu que gosto de conhecer todas as pessoas e os nossos clientes, faço o máximo para saber quem são todos, eu tento responder todo mundo. Eu não me lembro se você acessa o Premium ou a carteira, mas ali tem a visão clara de Ânima e o tamanho das oportunidades. Te agradeço. Adriana, boa noite. Sandro, vale a pena migrar de Usiminas para Gerdau? Eu abordo Usiminas ali, cara, na análise. Usiminas tem duas ressalvas importantes. Como vocês sabem, eu recentemente estive na Usiminas. A Adriana, que está aqui nos prestigiando, morre de dar risada, que ela disse que todas as ações que comentam aqui, eu digo que eu fui na empresa recentemente, e isso é verdade. Então, mas, enfim, Usiminas tem duas características ou duas variáveis a serem controladas fundamentais. Uma é a formalização da rolagem das dívidas com os bancos estrangeiros. Eles estão muito seguros que isso vai sair, mas o processo burocrático contratual e de estabelecimento de garantias de performance futura não é simples. E aí, além de conseguir isso, eles têm que resolver a questão do casamento deles, que é a relação da Nippon Steel com a Ternium Tequinte, que isso pode causar algum tipo de ruído. Então, Usiminas ainda tem que se resolver, ainda tem que continuar deitada no divã mais um tempo, antes de ver consistência. Usiminas acelerou demais recentemente. Sandro, se você estava em Usiminas, você deve estar feliz da vida. Charles, se está na hora de comprar Ânima, meu acordo, tá? Acaba de falar que vem falar os dois, agora é você que... Tá bom. Peraí, eu vou mudar aqui. Ânima e Profarma, chega de pancada por hoje, 11/8, ou terá mais ainda? Bom, Ânima eu já respondi. Profarma, a gente acabou de incluir na carteira um case super legal, um case muito parecido com a história de CSU, gente. Um case de um modelo de negócio que todo mundo rotulou, no caso deles, no caso do CSU era o contact center, no caso de Profarma, a distribuição. A história maculou a imagem da companhia,
os investidores pararam de olhar, ela botou dinheiro, botou investimento, botou gestão, botou foco, e tem uma recuperação super importante. Convido a todos vocês a verem a análise de Profarma, que é um case muito legal. O relatório completo de equity, para quem é carteira, vai para o ar na semana do dia 22. A gente não vai pôr no ar de propósito até lá, porque no dia 23 a gente tem uma reunião com a diretoria da Profarma e vai poder, e ainda mais fundo do que a gente já foi. A gente teve a análise feita, já é fruto de várias trocas com a companhia, mas a gente vai até a Profarma, como eu acabei de dizer, a gente vai a todas as companhias, a gente vai à Profarma e vai entender um pouco mais, não sobre o momento, que isso para a gente está muito claro, mas sobre o longo prazo, onde é que eles querem chegar e acima de onde eles querem chegar, como eles querem chegar. Tá? Amaury, é necessário manter o preço-alvo da EasyTech a 18,35? Qualquer modificação só será possível após sinais do governo? Amaury, a gente falou na análise, acho que da carteira, na recomendação da carteira de junho, né, Raul? Sobre a EasyTech romper o preço-alvo. De julho. EasyTech é uma posição de defesa da carteira, uma companhia que se defendeu sendo a melhor do setor, não só no processo produtivo, de construtivo, no caso deles, mas na maneira como gere o seu caixa, como geriu as suas finanças, como se preparou para um período de crise. Ela é quem vai acelerar mais rápido dentre as construtoras? Sim, tem uma ou outra consultora que vem se preparando, que vem se ajustando. Aliás, hoje tem divulgação de Gafisa, que tem tenda dentro dela. A gente, bom, como ainda não teve a divulgação, eu obviamente não posso dizer o que vem por aí. Mas EasyTech pode, como ela é percebida e comprovadamente a melhor e mais líquida do setor, e tem um bom volume negociado, a qualquer sinal minimamente consistente de melhora, principalmente na área de crédito habitacional e redução, talvez, do índice de desemprego, ela pode acelerar bastante, pode romper 18,35. Só que ao romper 18,35, se o movimento que puxou essa alta for consistente, o nosso time imediatamente revisa as premissas e alivia, porque todos vocês já sabem que a gente tem características bastante conservadoras. Euforia e pânico são palavras proibidas dentro da Eleva. Então, para que a gente tenha uma recomendação negativa, a gente precisa estar muito, muito sólido nessa percepção. Mesma coisa para o lado positivo, não é um movimento da ação. Mas EasyTech, como é a preferida e a mais sólida, percebida por todo o mercado, de um setor muito importante na Bolsa, ela pode romper 18,35 sem precisar assustar. Tenham a certeza que qualquer movimento ou qualquer das ações por nós recomendada, que chegue o momento de mudar o call, nós faremos isso de maneira explícita e tempestiva. Rafael, poderia comentar um pouco sobre Eternit e Rumo? Rumo, hoje eu vi, eu ia falar rumores, mas ia ficar um trocadilho péssimo. Hoje eu vi gente falando sobre uma eventual decepção sobre o resultado de Rumo, a característica de renegociação das dívidas, a alavancagem. Rumo é um caso que, na minha leitura, havia uma super expectativa nela, muito ligada a um boom de infraestrutura que, infelizmente, para todos nós, e principalmente para os meus filhos, porque se houvesse um boom de infraestrutura, quando eles ficassem adultos, a gente estava com a infraestrutura resolvida, e isso, infelizmente, não vai acontecer. Eu acho que Rumo teve uma super expectativa ali e eu diria a vocês que subestimaram o tamanho do problema. A ação subiu 10% hoje e sobe, ela está R$ 7,00, em janeiro ela chegou a estar R$ 1,50. A conta de percentual daquelas que é até ruim de fazer. Eu tenho preocupação com o Rumo, Rafael. Eu não muito franco, alguém aqui estava olhando o resultado de Rumo, falei com a Bia hoje, acho que era a Bia, que estava olhando o Rumo. A gente revisitou as duas análises, tem uma análise publicada de Rumo em janeiro e outra em março e outra em junho, publicada de Rumo.
e eu me comprometo com você até o próximo canal aberto ter uma opinião muito mais consistente, tá? Mas acho que tentar precificar o resultado do boom de infraestrutura não me parece ok. Eternity eu tenho uma questão pessoal em relação ao material e a toda a responsabilidade de reciclagem pós-uso, que ele não é biodegradável, tem cada vez mais responsabilidade aplicada sobre isso, tem uma questão de logística reversa que eles ainda não resolveram, tem alguma coisa a ser feita ali que eu acho que tem trabalho para ser feito antes de recomendar esse investimento. Tem gente muito boa dentro dela, tem management ali dentro, é uma companhia boa. Eternity eu gosto da história, mas acho que eu gostaria de ver uma resposta sobre o tratamento, aí trazendo um pouco do viés que a gente tenta aplicar em todas as companhias que a gente olha. Aliás, o relatório muito legal, concluído hoje pelo Raulzinho, de BRF, vai ao ar nos próximos dias o completo, fala sobre sustentabilidade corporativa. Eu gostaria de ver em Eternity, que tem muita ligação com sustentabilidade na mais literal das interpretações. Eu gostaria de ver uma solução sobre isso, porque é um potencial contingente importante e não resolvido ou não abordado pela companhia. Como? Embraer, como continua? Está meio ruim para o lado dela. Não bastaram os resultados, agora tem uma ação lá na SEC. A class action é fruto da mesma coisa que fez aquele provisionamento enorme no balanço que trouxe essa conta dedutora. Então, a gente está falando duas vezes da mesma coisa. Eu acho, continuo repetindo, a Embraer merece o benefício da dúvida. Nós não tiramos da carteira. Dessa vez eu não estive, mas o time da Eleven esteve na Embraer nos últimos dias. As meninas... Você foi também? As meninas foram, o Raul foi também. Então, acho que tem diferencial ali dentro. Os E-Jets novos são fantásticos. Tem na área de defesa o KC-390. Tem espaço ali. O dólar caindo vertiginosamente pode criar uma pressão, mas ela tem um espaço importante, principalmente depois daquela queda de 16% no final do mês. Ela tem um espaço importante, tanto que você pode ver como que a notícia em relação à class action nos Estados Unidos acabou mexendo pouco ou quase nada com o comportamento dos papéis pós o que aconteceu em 29 de julho. Rumo vai bombar, hein? Rumo papo para o próximo canal aberto, como eu acabei de falar, em mais detalhes, dando claro quais são as minhas ressalvas. O Félix mandou aqui a tradicional questão do Félix de quinta-feira, que eu te agradeço demais, Félix. Hoje foi tanta coisa, que eu li o teu e-mail umas 3 vezes ao longo do dia, Félix, para eu não esquecer dele. E você estava abordando exatamente essa queda do dólar, o impacto inflacionário. Eu discordo que a inflação deixou de preocupar com o dólar indo morro abaixo, Félix. O cobertor é curto. Falei isso, acho que hoje ou ontem, não me lembro quando. Cobre a cabeça, descobre o pé. O caminho mais rápido para a recuperação da economia é a exportação. A exportação fica muito machucada com o dólar morro abaixo, o governo aumentou em 50% o volume de contratos de swap reverso vendidos, o Ilan continua desmontando a posição que o time do Tombini irresponsavelmente montou ao longo dos anos. A inflação, quando você não consegue a recuperação da aceleração da economia e o ganho de escala, ela acaba aparecendo do pior jeito possível, que é aquele cenário que os adoradores de sopa de letrinha chamam de estagflação, que é a economia estagnada em um quadro inflacionário. Esse é o pior dos mundos. Se não crescer, a inflação volta porque todo mundo tem que ganhar mais em menos transações. Isso é muito ruim. Então, não acho que a inflação deixou de preocupar, Félix, mas certamente o dólar morre abaixo
é um alívio e aumenta a descompressão inflacionária. Álvaro, Valid parece ter sido no time perfeito. Após o resultado, parece ter percebido o que a Eleven antecipou. Cara, o nosso papel é esse, né? A gente existe para isso. A gente existe para conseguir entregar para vocês os calls no tempo certo. Como a gente sempre fala, timing é tudo. Valid, a gente olhou durante muitos meses. Vocês não têm noção como o Valid foi motivo de conversas. Valid, a gente falou tanto de Valid que chegou um momento que Valid era piada interna aqui dentro. Quando a gente soltou o call de compra, Álvaro, a gente estava muito consistente, muito ciente do que vinha pela frente. Os meninos entraram aqui há pouco. Para quem não sabe, a Eleven é dividida em duas áreas, a Sibéria e o Saara, porque eu sofro de calor, então o lado de cá fica um frio do cão, um pedaço do time para cá e um pedaço para lá. Quem sente calor fica aqui, quem sente frio fica lá e vice-versa, enfim. E aí a turma veio aqui me dizer há pouco que o ajuste fino no valuation de Valid é de centavos mínimos, porque a precificação que a gente fez levava em consideração um resultado muito em linha com o que veio. Agradeço teu comentário, Álvaro, mas assim, a gente existe para isso. Aí não tem mérito, aí é a gente fazendo o que a gente, entregando o que a gente promete. Sandro, você pode comentar o resultado de Petro? Posso superficialmente, cara. Eu olhei suficiente para validar a análise de fechamento de mercado que o time pôs no ar, compreendendo que Pedro Parente vem implantando boas medidas. Lá vou eu de novo. Eu tive no Rio de Janeiro recente com um executivo da Petrobras que eu confio muito, que trabalha na área financeira, que entende de mercado de capitais e que disse que boas novas iriam aparecer e que eles estavam efetivamente fazendo o que tinha que fazer. O resultado acumulado em 6 meses ainda é muito ruim, mas reportar lucro depois de tanto período dando prejuízo é muito importante. A gente torce pela Petrobras. A gente torce porque a Petrobras é um ícone não só do Brasil, mas é um ícone do mercado financeiro brasileiro. As ações da Petrobras foram um motivo de orgulho, de gente que destinou fundo de garantia, economias de uma vida em prol de uma companhia que foi surrupiada, sacaneada, drenada e demolida por uma estrutura de corrupção endêmica e que o que parece ter acontecido lá dentro é que dá para acreditar que existe um caminho de recuperação. Aliás, eu vou ser mais simples ainda no raciocínio, Sandra. Eu acho que poder simplesmente acreditar no que Petrobras reporta já é uma grande vantagem. Acho que ainda a gente tem que esperar uns 2 ou 3 trimestres para ver o tamanho da recuperação. Não dá para esquecer que a dívida líquida, ou seja, o resultado do total da dívida menos o caixa disponível, ainda é acima de 100 bilhões de dólares. A dívida da Petrobras é maior que o PIB de muito país. Então, embora a valorização do real ajude muito a Petrobras na gestão da sua dívida, ela ainda tem uma tarefa de casa muito árdua a fazer. E a história de vender ativo, eu gosto de lembrar a todos que se eu tiver um cara que me proponha 150 milhões de reais pela minha mão direita, os 150 milhões podem resolver a minha vida financeira nesse momento, mas eu vou precisar gastar um bocado para aprender como é que eu vou viver sem a minha mão direita daquele dia em diante. Então, vender ativo significa que no dia seguinte você tem o caixa, mas não tem o ativo. Então, a empresa que vende ativo muda de figura. Ela muda de modelo, ela repactua. Então, para quem faz conta de companhia que vende ativo, olhando para o que ela gera de resultado, pegando a venda do ativo e jogando dinheiro para o caixa, é um erro bastante comum de análise que só pensa no dinheiro e no que a célula da planilha de Excel aceita. Mas poder acreditar já é diferente. Acho que, Bruno, eu já devo ter respondido a tua pergunta em relação à Petrobras, eu imagino. Rafael, a impressão que tem é que o pessoal está extremamente otimista com o rumo, comprando expectativas. É verdade, eu tenho Aliás, o meu cunhado, que é assinante full da Eleven, então esse cunhado merece o crédito.
É, porque cunhado é cunhado, né? Você sabe como é, mas eu tenho dois ótimos cunhados, mas só um deles é assinante Eleva. O outro só é rico. E vai ficar menos rico porque não é assinante full da Eleven, e ele tenta me sugar no churrasco de domingo, eu não conto nada para ele, só para o outro que é assinante full. Ele trabalha na Rumo, obviamente ressalvadas todas as questões de contrato e de coisa, eu vejo que tem um trabalho ali sendo feito, mas eu acho que o ciclo é mais lento do que o mercado está precificando. Então, concordo com você. Álvaro, Lupatec, cara, Lupatec, o japonês sabe de Lupatec, eu vou anotar a Lupatec, porque eu tô para falar de Lupatec faz tempo, não falei, eu vou precisar revisitar ela, mas eu estou anotando aqui porque eu já devo para a semana que vem Rumo. Então, para quinta-feira que vem, eu vou falar de Rumo e de Lupatec. Eu hoje, infelizmente, não consigo te dar nenhuma visão precisa. Harrison, surpreso com a avaliação de Gerdau. Surpreso, Harrison, me conta por que surpreso? Leitura assistente para Goal, é o que eu falei. Gerdau Metalúrgica é diferente da Gerdau SA. O racional é igual o de Itaúsa e de Itaú, todo mundo acha que é a mesma coisa, acha que tem desconto, mas não tem necessariamente, porque a gente está comparando laranja com banana. São setores iguais, obviamente, companhias ou do mesmo controlador, ou uma controlada pela outra, mas que não tem todas as particularidades iguais, ou tem diferenças importantes o suficiente para poder ter recomendações distintas. A tendência natural, a reação é que nos próximos dias a gente possa trazer uma análise específica sobre Goal, sobre Gerdau Metalúrgica, considerando que a gente olhou profundamente para Gerdau. A análise deixa bastante claro ali a nossa percepção. Eu quis que o nosso time abordasse todas as divisões de negócio. A gente discutiu o valuation para burro. Não é um valuation simples, porque você tem realidades cambiais. Veja, ela tem realidade cambial na Ásia, na América do Sul, na América do Norte, custo em diversas moedas, receita em diversas moedas, preço do minério, preço do ferro. Não é um valuation simples, mas a gente está seguro do resultado que a gente apresentou. Obviamente, vocês já conhecem a gente não apresentaria um valuation se a gente não tivesse segurança do que estava fazendo. É o primeiro valuation de siderúrgica que a gente entrega. Eu estou super satisfeito com o trabalho que o time fez em Gerdau. Gerdau Metalúrgica, eu te convido a esperar sair a análise do time. Félix, você está no dia da Lava Jato se realizar, como esse fato pode impactar a economia? Cara, eu prefiro acreditar que assim, é mais uma espuma e vamos olhar o que a gente precisa entender, o que é verdade e o que é boato. E eu que a, acho que a Gerdau, perdão, acho que a Lava Jato tem respaldo e integridade provada o suficiente para que nem Embraer, por benefício da dúvida. Então, eu prefiro não considerar o quadro da anistia como cenário base. Rômulo, Agro 3, deu uma boa caída ontem e hoje. Agro 3, para quem leu o nosso relatório, cara, Agro 3 é a maior imobiliária do setor de agribusiness que eu conheço. Ou seja, é um modelo que a mim tem algumas ressalvas. Acho que eles fizeram um excelente case, uma companhia que nasceu ocupando um espaço importante, mas se posiciona como do agronegócio e, na verdade, não é uma operação de compra e venda de terra, por isso eu disse uma imobiliária, ainda não conseguiu gerar receita positiva recorrente, uma operação lucrativa proveniente das atividades de terra agricultável. Então, eu acho que nem vi o preço especificamente
de agro hoje, mas enquanto você fala, eu estou olhando aqui, acho que não tem nada para fazer em agro. O melhor que você pode fazer em agro é olhar para as outras coisas que a gente discute aqui. Rodrigo, Ferbasa. Cara, Ferbasa, a gente vai estar reunido com eles, e é verdade, a gente vai estar reunido com eles segunda-feira, às 8 horas da manhã, com a diretoria financeira. Então, Ferbasa, a gente não trouxe de propósito uma análise mais específica. A gente segue tranquilo, eu falei, abordei, acho que foi no podcast, a informação sobre os resultados de Ferbasa eram esperados, então vamos muito alinhados mais uma vez com a nossa projeção. Aliás, a quantidade de jantar que eu vou dividir com o meu time por conta da assertividade nas projeções é algo que só me enche de orgulho. A gente segue consistente, segue tranquilo no call de Ferbasa, Rodrigo. Depois da reunião de segunda-feira com a diretoria financeira deles, a gente vai trazer mais alguns detalhes. Tá? Odontoprev e Portobello. Odontoprev, a gente também tem um relatório publicado recente, uma ótima pagadora de dividendo, uma companhia espetacular, na sua máxima histórica. Vale a pena consultar a nossa análise para entender os detalhes dessa operação e as oportunidades que estão ali guardadas para os canais de varejo via Bradesco e via Banco do Brasil. Não precisa entender as particularidades, está tudo muito bem abordado na nossa análise. Portobello, cara, Portobello, a gente também tem uma análise acho que do primeiro trimestre colocada. Portobello está numa cadeia que tende a ser ainda mais lenta de recuperação. Não é uma companhia que me motiva a sair correndo. Vi muita gente falar dela para correr, comprar, e não é algo que me comova nesse momento. QGEP, olha, Queiroz Galvão, exploração e produção, tem uma característica interessante. Todo mundo acha que o negócio dela é petróleo e o negócio dela é gás, né? O negócio dela é gás e energia. Acho que uma coisa foi muito marcante hoje no call de QGEP. Eu só consegui acompanhar um pedaço, porque ele foi empilhado com não sei se foi CSU, se foi Anima, enfim. Mas uma coisa me chamou a atenção: a volta dos analistas e dos investidores estrangeiros a Queiroz Galvão. Então, essa última notícia em relação me fugiu o nome. Um dos grandes internacionais de energia, enfim, me fugiu o nome, que voltou a carga agora, trouxe de volta analistas, bancos e investidores internacionais para próximo de QGEP. A gente está olhando muito de perto esse papel, Arson, muito. Nos próximos dias tem análise nova que vale a pena conferir da Eleven sobre QGEP. O que eu posso te dizer é que é um caso também que é tratado como um modelo de negócio, não é outro, uma operação mais leve. A operação de Carcará pode beneficiar ela sob a ótica da estrutura financeira, e tem muito gringo que tinha saído de QGEP olhando para QGEP de novo. Tá? Há mais detalhes na nossa análise nos próximos dias. Félix, tem muita gente pesada nessa canoa, Serra, Temer, Trabuco, Safra, sem contar os bagulhos do PSDB. Eu que odeio política, tô só olhando de longe essa história. Rafael, a alta de Senior nos últimos pregões foi expressiva. Não é muita alta, muito rapidamente, ou dá para considerar normal essa movimentação por causa do último resultado? Cara, Senior, hoje eu respondi no Twitter, numa conversa no Twitter, um investidor que conhece bastante Senior me perguntou se eu logo não ia ter que trocar o apelido da Senior, que eu chamo Senior Solution, desde que a gente lançou a empresa, de a pequena notável, e ela deixa de ser pequena. O case de Senior é espetacular, eles são bons demais, conhecem muito o mercado. Quando a gente tirou Senior da carteira, aliás, mostra, o Senior é um excelente exemplo para mostrar para vocês a nossa responsabilidade em relação a time.
nunca deixamos de acreditar na companhia, mas no momento em que a gente achou que tinha uma dúvida sobre a maneira como eles iam usar a estrutura de capital e se eles iam aproveitar para crescer nas verticais ou se eles iam sofrer mais com a crise, poderia macular o fundamento, a gente moveu a carteira, protegendo os nossos assinantes. O papel perdeu demais e aí, não por coincidência, no dia que a gente deu o call de compra, ela foi o dia, exatamente o dia. Bom, posso dizer que a gente já tem uma base de gente seguindo as nossas recomendações, importante o suficiente para, principalmente os papéis de menor liquidez, acabar tendo representatividade, mas também não estou afirmando que fomos nós, mas foi no dia que a gente soltou a escola e iniciou esse rally. Senior é uma companhia que está num momento, eu diria, único na sua trajetória. Mercado de fusões e aquisições, poucas vezes nos últimos anos foi tão comprador no Brasil. Setor software, mesmo as multinacionais, que são os grandes players, estão demitindo demais. Você tem IBM demolindo a sua estrutura de investimento de funcionário, Oracle, SAP, todos esses caras sofrendo demais. É um mercado muito pulverizado. Senior tem caixa, apetite e inteligência para comprar a gente nessa hora. Eu imagino, Rafael, essa é a minha crença em Senior e é o espaço. Ela está num momento único na trajetória dela. Romulo, estou achando que essa alta aí foi só por indicação de outra casa de research. Não sei, desculpa, perdi na linha. Você está falando de Porto Belo. Eu não sei quem recomendou Porto Belo, mas eu gosto de ter mais cuidado. Carlos, Suzano. Suzano foi prejudicada com o dólar mais baixo por um período maior. Suzano, cara, a análise de Suzano está dentro do servidor da Eleva para a gente consensar. Não houve um consenso aqui no nosso time sobre Suzano, para ser bem franco. E a gente tem uma estrutura muito horizontal, cara. Enquanto a gente não está convencido do tema, Suzano sim foi muito prejudicada pelo dólar. Não é só o dólar que influi Suzano. Acho que a história dela ter a divisão de papéis e ter o lado do mercado interno criou nela um sentimento de defesa no que diz respeito à sua comparação com fibra, que eu não sei se é tão defesa assim ou se é tão intensa como estavam falando. Suzano, nos próximos dias, tem análise. Aliás, Suzano deve ser segunda, terça-feira no máximo, porque a gente não diverge demais aqui, a gente respeita demais a opinião de todo mundo, mas enquanto não há uma unicidade de percepção no nosso time, enquanto o time não está convicto de um call, aqui não tem top-down, aqui a gente usa o que tem de melhor em todo mundo, e Suzano é um case curioso, que a gente ainda não conseguiu um consenso. Sandro, o call de fibra segue igual, está lá a nossa análise, que chama Não Jogue o Papel no Chão. José, você chegou agora e não sabe se eu comentei sobre Semig, Rumo e Gerdau. Cara, Rumo e Gerdau, sim, eu já comentei e bastante até em respeito a todo mundo. Você pode me mandar um e-mail, eu falo com prazer. Ou agora, graças a Super TT, todos os TV Eleven estão dentro da plataforma disponível para todos os assinantes. Então você pode revisitar lá e assistir o Dato falar quantas vezes você quiser, se é que você vai querer. Semig, cara, Semig, outro case que tem análise no Forno. E outro case que eu estive visitando pessoalmente recentemente. Sim, os meus programas de milhagem vão muito bem, obrigado. O Semig tem uma dívida importante, uma parcela importante da dívida vencendo agora, em setembro. E tinha uma rolagem pronta, a necessidade deles venderem ativos era grande, o mercado superestimou a capacidade dela de vender ativo em altíssima velocidade, o negócio da State Grid mexeu com o mercado, com o setor elétrico inteiro, foi o setor com maior euforia no último mês.
CEMIG, sem reestruturar sua dívida e sem conseguir entender se vai vender ativos não core, que são ativos que não implicam na sua performance futura, porque assim, CEMIG já falou de tudo. Hoje CEMIG estava desmentindo que contratou 2 bancos para vender a participação na Light, e ontem já tinha dito que ia vender ativo core, e aí depois disse que não ia mais vender, e a dívida existe, a rolagem está aí, e para vocês terem uma ideia, uma empresa do tamanho da CEMIG está captando a 140% do CDI. É muito caro, mas é muito caro. Rafael, a análise CEMIG é muito legal. É um dos melhores trabalhos que o time já fez para o setor. É um absurdo de complexo e assim está muito perto de provar. Tá pronto, na verdade. A gente está revisando precificação. E detalhe de precificação, inclusive, não é nem o qual. CVC, cara. CVC é um caso espetacular, né, cara? Um cara que vende o que ele vende, que sobreviveu à crise como ele sobreviveu. Ontem eu falei com uma jornalista do Globo, antes de sair a operação, ela me disse assim, Dato, por que você acha da notícia de que o Carlyle vai vender? O que você acha? Eu acho que o Carlyle está sendo Carlyle. O fundo existe para entrar numa companhia que ele possa aportar valor, dinheiro, entregar um crescimento que se transforme em valor para a companhia para ele poder vender e embolsar o lucro. Essa história de eu estou ganhando 60%, 70% e você não realizar, você não está ganhando nada. Você está fazendo patrimônio, sim, mas você só transforma o ganho quando você realiza, e um fundo de investimento do tamanho do Carlyle não está nem aí se a companhia é uma agência de viagem, uma cadeia de restaurantes ou uma fábrica de bola de futebol. Ele precisa entrar, fazer valorização e vender. É o que ele fez. Gosto muito do case. Agora, assim que se compreender a transação que foi feita, CVC é um caso que a gente olha de perto, Arson. Você certamente vai ver um call, não sei qual ainda, mas não sei qual vai ser o call ainda, mas você vai ter um call da Eleven com certeza. Charles, acabei de assinar você para acompanhar melhor a Profarma. Profarma entrou na carteira, como eu disse aqui no começo, sendo um case que a gente está apostando como CSU. Dia 23 a gente vai estar com toda a diretoria da Profarma, e na semana do dia 23 sai o relatório de equity completo. Adorei o case, adorei. Quanto mais eu cavei, mais valor implícito eu vi ali. Helder, estou iniciando agora em ações, estou pesquisando qual a melhor empresa de análise. Qual a vantagem de escolher a Eleven em relação às outras? Eu tentei conhecer o melhor material antes de assinar, mas não tem muita informação disponível no plano free. Helder, aqui está a turma para melhor te responder isso. Você me pede para falar do meu filho. Eu acho que se eu puder te dizer que a gente tem de imutável aqui é a responsabilidade e a independência. Acho que nesse ano, dia 24, a gente completa, 28, a gente completa 12 meses no ar, um projeto que já tem 2 anos, a gente teve todo o cuidado, todo o zelo antes de levar para o ar. A Eleven é, para mim, muito mais do que um business, é uma história que a gente está contando no mercado financeiro. Félix, agradeço. Eu te convido a ler aí o que a turma está falando. Félix, Sandro, para mim, cara, esse é o melhor prêmio. As quintas-feiras terminam, eu saio aqui feliz, porque, aliás, quinta-feira é o dia que tem mais jantar do time Eleven, porque é muito legal. Aqui o dia termina, as pessoas não vão embora. A gente gosta tanto de ficar aqui. E é tão legal o TV Eleven, a ideia da TT é tão espetacular, foi tão incrível essa troca, que a gente sai aqui e os feedbacks que eu tenho tido de vocês, aqueles que me mandam e-mail, me mandam mensagem, meu celular, meus e-mails, meus contatos estão todos na minha assinatura eletrônica. Foi uma babaquice essa história de ninguém me alcança. Se vocês não estivessem aí, eu não tinha nenhuma razão para estar sentado nessa cadeira.
Então, eu deixo para o Félix, para o Sandro e para o Bruno e para o Antônio o meu agradecimento. Vocês têm de mim o compromisso moral com a integridade, com tudo que a gente tem, que a reputação é o que mais nos importa. Aqui você sempre vai ter a verdade, seja o que a gente acha bom para vender produto ou não, eu não vou te induzir a erro, eu vou setar a tua expectativa de uma maneira muito clara. O time todo está à disposição de todo mundo o tempo inteiro. E eu posso te contar uma coisa: a gente foi procurado por alguns players de mercado para fazer ações junto a bases específicas de clientes que demandavam discursos de varejo muito forte que poderiam induzir o mercado a uma super expectativa. E a responsabilidade de eu ter absoluto compromisso com o que eu vou entregar é o que norteia os valores da minha vida e, por consequências, dessa companhia. Agradeço demais a todos vocês. 9 horas e 2 minutos, mais um TV Eleva sensacional, que eu quase me emociono ao ver as descrições e os comentários de todos vocês. É para isso que a gente vive. Gente, um super abraço. Quinta-feira que vem tem rumo Lupatec. E eu não sei nem onde é que eu vou estar semana que vem. Eu sei que eu não vou estar aqui, mas eu prometo que eu vou estar aqui. Segundo o Aisson, a Eleven é ímpar e a TT é a melhor do time. Aisson, ninguém vai aguentar a Maria Tereza, mas o TV Eleven só existe por causa dela. Ela é realmente brilhante. Um grande abraço a todos. Até a próxima semana.